Boa tarde, meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão? Bom, como vocês já sabem, né, a professora de biologia de vocês precisa se ausentar, porque ela ganhou neném, então eu, professor de física de vocês, vou acabar substituindo ela. Não sei exatamente até quando, mas enquanto ela tiver com a licença, né, eu vou ficar substituindo ela. Espero que eu consiga ser tão bom quanto ela, né, ou da qualidade dela, que vocês entendam perfeitamente, para depois, quando ela perguntar, vocês passarem para ela algo bom, né? Que eu tenha feito um bom trabalho. E hoje, coincidentemente, eu vou começar num assunto que envolve um pouco da parte da física. Coincidentemente, que eu nem sabia, né? E quando ela me passou, ela disse que estava trabalhando essa parte e acabou que é envolvendo um pouco da física, mas é só no início, depois é biologia pura, célula, que vocês vão ver o ano todo. Primeiro ano é só isso, só envolve a parte de célula. E realmente eu espero que seja bastante proveitoso. Eu vou hoje fazer. A gente vai ler, né? Ler não, né? Eu vou tentar passar para vocês um pouco de conhecimento acompanhando o livro, esse capítulo 9. E depois eu vou deixar os exercícios para vocês responderem. E vou também disponibilizar um vídeo onde ele é explicativo sobre a respiração celular. E o que tem nesse vídeo é de uma exemplificando, né, uma forma animada de vocês entenderem como é que funciona essa respiração. E também vou deixar um, um documento do Word com algumas explicações bem simples, porque às vezes tem nomes aqui que vocês não entendem. Então eu vou dizer o que significa cada um, a sua fórmula molecular, que às vezes acontece de não ter em provas o nome, né? E cai a fórmula molecular, então vocês vão lembrar, certo? Então vocês acompanham daí, né? E eu vou lendo aqui o material didático. Qualquer dúvida, como vocês já sabem, podem me perguntar enquanto estiverem lendo, vendo o vídeo, na hora que verem, eu não tenho problema. Assim que eu ver, eu respondo, independente do horário. Então, é com vocês, eu espero que seja bastante proveitoso. Certo? Vamos lá então. Metabolismo energético. Segundo a termodinâmica, a energia não pode ser criada nem destruída. Particularmente termodinâmica é um assunto que eu gosto bastante da física. A gente vai estudar, eu acredito que eu vou ser o professor de física de vocês desse assunto, né? E vai estudar e vocês vão ver que assim é muito tranquilo, fácil de compreender. E aqui ainda traz um pouco da definição. Os físicos definem energia como a capacidade de realizar trabalho. Segundo as leis da termodinâmica, a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada em outro tipo. Todavia, após a transformação, parte da energia pode se tornar indisponível para a realização do trabalho. O que é que trata aí? A gente tem, todo mundo tem uma energia. E essa energia, ela não é nem criada, nem destruída. Não tem como você destruir a energia. Tem como você criar do nada a energia. Essa energia está no nosso corpo. E ela é apenas transformada de acordo com o que a gente faz. Trazendo um pouco para o nosso dia a dia. Uma pessoa que ela pratica muita atividade física, ela tende a ter mais energia que uma pessoa que pratica nenhuma atividade física. Então vamos compreender isso agora na física e na parte das células. Tanto que tem aí, ó, energia inicial, bloco verde, transformação, energia final. A utilizada é a parte azul e a não utilizada é a parte amarela. Isso é o que acontece. A energia, ela é apenas transformada. E da energia transformada, ela não aumenta nem diminui. Mas dessa transformação, uma parte dela vai ser utilizada e outra parte não. Você pode ter a energia do mundo todo, mas não significa que você vá utilizar ela toda. Às vezes você está em um dia, está cheio de energia, mas a única coisa que você fez o dia todo é ficar deitado na cama. Então a mesma energia foi transformada, porém você não utilizou a grande parte dela, 99% não foi utilizada.
mas não acabou, não destruiu a energia, certo? Então vamos lá. Esse contexto aplica-se também aos sistemas biológicos. As reações bioquímicas que envolvem transformação de energia na célula constituem o que? O metabolismo energético. Entre esses processos, dois estão intimamente relacionados e têm importância fundamental à manutenção dos organismos e dos ecossistemas como um todo: a respiração celular e a fotossíntese, coisas que vocês já viram. Através da respiração celular, compostos orgânicos produzidos durante a fotossíntese são quebrados e liberam parte de sua energia que será utilizada nas atividades celulares. A fotossíntese geralmente é realizada pelo quê? Pelas plantas. E o que é que acontece? A gente utiliza o que as plantas liberam durante a fotossíntese para realizar a nossa respiração. Para os animais também realizarem a respiração. Tanto que envolve aí respiração celular e fotossíntese. Através da respiração celular, compostos orgânicos produzidos durante a fotossíntese são quebrados e liberam parte de sua energia que será utilizada nas atividades celulares. Uma parte é perdida para o ambiente na forma de calor, claro, e não sendo aproveitada para a realização do trabalho. Se foi perdida, não tem como utilizar, né? A respiração celular e a fotossíntese dos seres eucariontes ocorrem em organelas especializadas, a mitocôndria e o cloroplasto. Então vamos lá, vejam aqui, olha. Como é que a planta realiza a fotossíntese? Ela recebe o que? A energia solar e ela libera o que na realização da fotossíntese? A glicose e o oxigênio. E quem vai utilizar isso? Os seres vivos que vão realizar o que? A respiração anaeróbia. E quando os seres vivos realizam a respiração anaeróbia, o que é que eles liberam? Vejam aí. A água e o que? Gás carbônico, que vai ser utilizado por quem? Pelas plantas, pelos seres fotossintetizantes. Então, é um ciclo onde um ajuda o outro. Aí vamos lá. A parte da energia aproveitada pelas células durante o metabolismo energético é primariamente armazenada na forma de adenosina de trifosfato, ou simplesmente ATP. O que é essa adenosina de trifosfato na forma de molécula? Anotem aí: C10, H16, N5, O13, P3. Adenosina de trifosfato ou ATP. Pode acontecer de em questões não vir o nome adenosina trifosfato, ATP, e vir a fórmula molecular. Isso é justamente para confundir vocês. Então, não é difícil, porque quando vocês verem algo assim extremamente grande, vocês já vão ter uma noção do que é que se trata. Aí, continuando. Cada ATP é uma molécula formada por uma base nitrogenada, uma pentose e 3 fosfatos. Tanto que é o que? Trifosfato. Se vocês estiverem estudando em química lá, nomenclatura, vocês vão lembrar disso. Havendo necessidade de energia, a célula hidrolisa o ATP e o converte em adenosina difosfato, ou ADP. Qual é a fórmula molecular da adenosina difosfato? Anotem: C10, H15, N5, O10, P2. A energia existente entre os dois fosfatos é, então, aproveitada em processos celulares. Havendo disponibilidade de energia, o ADP prende-se a um grupamento fosfato e forma novamente o ATP. Já já vocês vão entender esse esquema que ele está explicando aqui. Essas moléculas funcionam, portanto, como um sistema pilha carregada ATP e descarregada ADP. Olha aí. O esquema é a ATP e o B é a ADP. Essa parte aí toda a química que vocês amam, entendem bastante, o professor Reginaldo de vocês. Excelente, vocês não têm que reclamar, certo? Vamos lá, processos de aproveitamento de energia. No interior das células ocorrem os processos de combustão biológica. Compostos orgânicos são quebrados de modo gradativo, de tal forma que uma parte considerável da energia é liberada na forma de calor, sendo importante na termorregulação.
ou parte é disponibilizada na forma de ATP e aproveitada pela célula na realização de suas atividades celulares. Apesar de várias moléculas orgânicas, tais como aminoácidos e ácidos graxos, poderem ser utilizadas como fonte de energia, as células utilizam mais comumente a glicose. É muito mais comum realmente utilizar a glicose. A energia da glicose é armazenada nas ligações químicas que mantêm sua estrutura. Um monossacarídeo com 6 átomos de carbono, C6H12 e O6, lembre, né? Sofre liberação gradativa enquanto ocorre a transformação da glicose em compostos mais simples através de 2 processos, a fermentação e a respiração celular. Vocês já conhecem os dois. A fermentação é que envolve aquela fermentação láctea, fermentação alcoólica. E a respiração celular, vocês já conhecem. A fermentação ocorre em condições anaeróbias, ou seja, sem gás o quê? Oxigênio. A respiração celular ocorre nas condições aeróbias, que tem o quê? Gás carbônico. Gás carbônico não, desculpa, gás oxigênio. De acordo com o processo de obtenção de energia realizado, cada um dos organismos podem ser classificados em um dos 3 grupos a seguir. Então, como que acontece a obtenção de energia? Temos aqui 3 grupos, 3 formas de que adquirem essa energia. Anaeróbios obrigatórios quebram um composto orgânico exclusivamente na ausência de gás oxigênio, pois esse gás é tóxico para suas células. Anaeróbios facultativos degradam um composto orgânico na presença ou na ausência do gás oxigênio, embora o mais vantajoso seja a respiração aeróbia. E anaeróbios obrigatórios realizam exclusivamente a respiração aeróbia. Exemplo, a maioria dos animais. Fato, né? A maioria dos animais utilizam gás oxigênio para respirar. Aí, continuando, a respiração aeróbia como forma de obtenção de energia. Embora a fermentação tenha sido muito possivelmente o primeiro processo de aproveitamento de compostos orgânicos desenvolvido pelos seres vivos, a maioria das espécies atuais utiliza outro mecanismo, a respiração aeróbia. A invenção desse processo pelos seres vivos só foi possível após o aparecimento do gás oxigênio na atmosfera, mas por ser muito rentável energeticamente, tornou-se mais frequente entre as espécies. A importância do gás oxigênio refere-se ao fato de ele atuar como um aceptor final de hidrogênios. Enquanto a glicose é desmontada, seus átomos de hidrogênio vão sendo retirados e, no final, eles são entregues ao oxigênio, formando a água. A glicose é então reduzida a uma substância mais simples, inorgânica, o dióxido de carbono. Temos aí a glicose, mais o gás oxigênio e acabou formando o quê? O dióxido de carbono mais a água e 38 ATPs. O processo de respiração aeróbia pode ser simplificadamente dividido em 5 etapas. Isso aqui é a parte do vídeo, que ele é um vídeo animado que vai exemplificando até em um animal mesmo. Se eu não me engano, em um ratinho. Vai exemplificar como é que acontece isso. Aí tem a glicose, formação de acetilcoenzima A, ciclo de Krebs, cadeia respiratória e fosforilação oxidativa. Vamos lá entender o que é cada um dessas etapas. Nas células procarióticas, as 3 primeiras etapas ocorrem no citoplasma e as últimas são associadas à membrana plasmática. Nas células eucarióticas, apenas a primeira etapa ocorre no citoplasma e todas as outras no interior da mitocôndria. Temos aqui, olha, uma mitocôndria. Temos aqui a membrana externa, né, essa parte marrom. Ela tem um formatozinho de uma cápsula. Essa parte marrom mais escura é a membrana externa. Cristais mitocondriais é o que fica nesses buraquinhos aqui, olhem, nessas partes assim vazadas. A parte azul é a matriz mitocondrial e a parte que meio que segura essa parte azul é a membrana interna. A membrana interna apresenta invaginações denominadas cristais mitocondriais. Na parte interna encontramos a matriz mitocondrial, a solução gelatinosa na qual encontramos o DNA e o RNA. Nada mais é as proteínas e os ribossomos. Então vamos lá, começa pela etapa da glicose. Essa etapa ocorre onde? No citoplasma, na ausência do gás oxigênio.
Resumidamente, pode ser explicado como um desdobramento da molécula de glicose em duas moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. Inicialmente, a glicose é ativada utilizando duas moléculas de ATP. A seguir, na presença de enzimas específicas, a glicose é quebrada em duas moléculas de ácido pirúvico. Com isso, ocorre a saída de hidrogênio e energia. Saída significa que eles estão liberando hidrogênio e energia. Parte dos hidrogênios é capturada por aceptores de hidrogênio, que são também os aceptores de elétron, como a nicotinamida, adenina, dinucleotídeo, o NAD. E parte transfere seus elétrons ao NAD+. O que significa esse NAD+? É a forma oxidada, ficando livre ao citosol como prótons. Temos aí 4 hidrogênios mais 2 nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. Formou o quê? 2. Essa aí é a forma reduzida, né? A energia disponibilizada é aproveitada na formação de 4 moléculas de o quê? ADP. Sim, de ATP a partir do fosfato e do ADP. Energia mais 4 ADPs mais 4 fosfatos. Lembra lá que eu disse que o ADP poderia acabar se transformando em ATP? Aqui, ó, foi o que aconteceu. A energia mais 4 ADPs mais 4 fosfatos formou o quê? 4 ATPs. Como resultado energético final da glicose, temos, portanto, um saldo de 2 moléculas de ATP. Aqui, olha, glicose, 4 ATPs, ácido pirúvico. Formação do acetilcoenzima A e o ciclo de Krebs. A formação do acetilcoenzima A e o ciclo de Krebs ocorre na matriz das mitocôndrias. Cada uma das moléculas de ácido pirúvico formada na glicose penetra na mitocôndria e libera uma molécula de dióxido de carbono e 2 hidrogênios, originando um acetil, composto com 2 átomos de carbono. O acetil reage ainda em uma molécula denominada coenzima A e forma um acetilcoenzima A. Tem aí a exemplificação. Vamos continuar aqui. As moléculas de acetilcoenzima A continuam sendo denominadas em um ciclo de reações denominado ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs, nome dado em homenagem a Hans Krebs, de 1980, aí é o tempo que ele viveu, né? O ciclo tem início com a reação entre a acetilcoenzima A e um composto com 4 átomos de carbono. Forma-se, então, um composto com 6 átomos de carbono, que é o nosso o quê? Ácido cítrico. E a coenzima A é liberada. Ao longo das reações seguintes, o ácido cítrico perde gradualmente 2 átomos de carbono, que saem na forma de dióxido de carbono. Ocorre também a saída de hidrogênios, capturados por moléculas de NAD+, e também por outro transportador, a flavina adenina dinucleotídeo, ou FAD. Alguns transferem elétrons ao NAD+, e ficam livres como prótons H+. Em uma das etapas do ciclo, a energia liberada é também aproveitada na formação de ATP. Ao final do ciclo, o composto com 4 carbonos é recuperado, podem dar início a outro ciclo. No total, cada ciclo produz uma molécula de ATP, uma molécula de FADH2, 2 moléculas de dióxido de carbono e 3 moléculas de NADH e 3 prótons H+. Essa parte vai ter no vídeo. É meio complicado a gente entender só assim lendo, vendo esses nomes. Mas na parte do vídeo eu assisti antes, claro, de passar para vocês. E é bastante explicativo, vocês não vão ter dúvida nenhuma. Cadeia respiratória e fosforilação oxidativa. As etapas finais da respiração aeróbia ocorrem associadas aos cristais mitocondriais. As moléculas de NADH e FADH2, produzidas nas etapas anteriores, liberam seus elétrons altamente energéticos, formando novamente NAD+, e FAD. Esses elétrons são captados e transferidos sequencialmente por receptores de natureza proteica, os citocromos. A essa sequência, a transferência de elétrons, damos o nome de cadeia respiratória
ou cadeia transportadora de elétrons. Por fim, os elétrons e os prótons H+, combinam-se ao gás oxigênio e formam molécula de água. Parte da energia liberada ao longo da transformação de elétrons é aproveitada em um mecanismo especial capaz de provocar fosforilação de moléculas de ADP, com consequente produção de ATP. Cada NADH, que inicia a cadeia respiratória, forma 3 ATPs e cada FADH 2 ATPs. Assim, a quantidade de energia liberada nesse processo é suficiente para formar 34 ATPs. Rendimento energético. O saldo total da respiração aeróbia, como demonstrado na tabela a seguir, é de 38 moléculas de ATP. Note que a maior quantidade é obtida nas últimas etapas, por isso, o uso de substâncias que bloqueiam o transporte elétrico, como gás cianeto, pode causar sérios problemas à célula. Partezinha explicativa de cada etapa, o saldo de cada uma, né? Que é formado em cada uma. Pesquisas mais recentes questionam esses valores e apontam para a produção de 5 ATPs para cada 2 moléculas de NADH e 3 ATPs para cada 2 moléculas de FADH2. Nesse caso, o saldo total da respiração aeróbia chegaria ao máximo de 32 ATPs. E se saiba mais, vocês podem ler aí, que é questão de conhecimento. E eu vou responder com vocês esse exercício de sala. Vamos lá. Leia com atenção essas afirmações. Muitas bactérias encontradas em ferimentos, como por exemplo a causadora do tétano, são agentes anaeróbios obrigatórios. Anaeróbios obrigatórios significa o quê? Elas realizam sem a presença de oxigênio. Tecidos lesados liberam a enzima catalase, responsável pela degradação da água oxigenada. Com base nas afirmações anteriores, justifique a recomendação de se aplicar água oxigenada em oxigênio. Então, o que acontece aí? Quando a gente lança água oxigenada nos ferimentos, essa enzima catalase realiza a decomposição. E aí acaba formando a água e o gás oxigênio. E se forma a água e o gás oxigênio? A presença do gás oxigênio é justamente o quê? Tóxica aos micro-organismos anaeróbios obrigatórios. Então, ela ajuda sim. Aí vocês escrevem aí. Quando lançamos água oxigenada nos ferimentos, a enzima catalase realiza sua decomposição, formando água e gás oxigênio. Ponto. A presença do gás oxigênio é tóxica aos micro-organismos anaeróbios obrigatórios. Ponto. Se depois vocês não entenderem o que está escrito, vocês me pedem, eu escrevo em um papel ou pelo WhatsApp e mando foto. Porque está respondido no meu livro, né? E como eu estou gravando por aqui, eu não tenho como passar para vocês por aqui. 2. A quantidade de mitocôndrias presentes em uma célula varia de acordo com seu metabolismo. Assim, células dos tecidos nervosos e musculares apresentam maior número de mitocôndrias do que células dos tecidos adiposos e epiteliais. Com base nos dados e em seus conhecimentos, responda às questões propostas a seguir. Qual é a relação entre metabolismo e quantidade de mitocôndrias? Quanto maior é a quantidade de mitocôndrias, maior a atividade do que? Metabólica da célula, né? Então, respondo aí, letra A. Quanto maior é a quantidade de mitocôndrias, maior é a atividade metabólica da célula. Letra B. Comparando as células nervosas com as células epiteliais, qual delas excreta maior quantidade de dióxido de carbono? E aí? As células nervosas, né? Então, vocês escrevem aí, as células nervosas excretam maior quantidade de dióxido de carbono. Tanto que lá em cima, na própria questão vem dizendo, e muscular apresentam maior número de mitocôndrias. Assim, olha, leiam lá. Ó. Assim, células dos tecidos nervosos e musculares apresentam maior número de mitocôndrias. Maior número de mitocôndrias, maior metabolismo. Qual que vai exercer mais dióxido de carbono? As células o quê? Nervosas. Pronto, essa parte aqui eu vou no outro vídeo para não ficar isso muito extenso.
Já já eu continuo.